Você sabia que, há mais de 3.000 anos, um grupo de 12 tribos marchou pelo deserto em direção a uma terra prometida? Mas, o que aconteceu com elas? Elas realmente desapareceram ou há algo mais nessa história que nunca foi revelado? Será que você está vivendo a resposta sem sequer perceber? Por que as 10 tribos do Reino do Norte simplesmente sumiram da história? A verdade é que muitos acreditam que essas tribos se perderam para sempre, mas e se eu te dissesse que a história delas não terminou como você imagina? Imagine o cenário: há séculos, a nação de Israel estava unida sob um só reino. Mas, após a morte do rei Salomão, a nação foi dividida em duas partes. O Reino do Norte, com suas 10 tribos, e o Reino do Sul, formado por Judá e Benjamim. O que aconteceu com as 10 tribos do Norte? Como elas desapareceram do mapa? E o mais importante, será que elas desapareceram de fato? Para entender isso, precisamos voltar ao início, bem lá atrás, para o momento em que essas tribos foram formadas. O que significa, realmente, ser parte de uma tribo? As 12 tribos de Israel foram formadas a partir dos filhos de Jacó, também conhecido como Israel. Cada um desses filhos fundou uma tribo, e essas tribos seriam a base da nação de Israel, representando o povo de Deus na terra prometida. E cada tribo tinha uma característica única, um destino profetizado por Jacó, que deixou uma marca nas suas linhagens. A primeira tribo a ser mencionada é a de Ruben, o primeiro filho de Jacó. Mas, ao contrário de ser o líder, ele acabou perdendo sua posição devido a falhas pessoais. O mesmo aconteceu com Simeão e Levi, que, apesar de terem sido fortes em sua jornada, também enfrentaram desafios que os afastaram de algumas bênçãos. A tribo de Judá, por outro lado, se destacaria não apenas por sua força, mas pela promessa divina que mais tarde se cumpriria com o nascimento do rei Davi, consequentemente, o nascimento de Jesus. Porém, o foco aqui não é apenas a formação das tribos, mas o que aconteceu com elas ao longo da história. O povo de Israel, após entrar na terra prometida, se estabeleceu em suas porções de terra. Mas, com o tempo, o reino de Israel se dividiu em duas partes: o reino do norte, composto pelas 10 tribos, e o reino do sul, formado por Judá e Benjamim. A história que se segue é uma verdadeira tragédia para as tribos do norte. A divisão do reino não foi só uma questão política, foi um ponto de virada. O reino do norte, com suas 10 tribos, experimentou uma série de reis impiedosos que levaram o povo à idolatria e à desobediência a Deus. O reino do sul teve, ao menos em parte, reis mais fiéis, e foi essa fidelidade que acabou mantendo Judá intacta por mais tempo. Mas o reino do norte? Eles estavam fadados à destruição, e isso se concretizou quando o Império Assírio invadiu Israel. Em 722 a.C., as 10 tribos do Reino do Norte foram exiladas pelos assírios. E, a partir desse momento, desaparecem da história bíblica. Ao contrário do Reino do Sul, que foi levado para o exílio babilônico e, eventualmente, retornou, as 10 tribos nunca mais se reuniram. Elas se espalharam por várias partes do Império Assírio e se misturaram com outras nações. O que aconteceu com elas? Perderam sua identidade? Ou será que ainda existem, de alguma forma, entre nós hoje? As tribos perdidas de Israel é um dos maiores mistérios da história bíblica. Muitos teóricos sugerem que essas tribos não desapareceram por completo. Em vez disso, elas foram assimiladas por outras culturas, talvez até mesmo misturadas com outras civilizações antigas. Alguns afirmam que certos grupos ao redor do mundo podem ser descendentes dessas tribos perdidas. Existe até quem diga que povos como os afegãos, os etíopes ou até certos grupos da Índia podem ter raízes nas tribos de Israel. Mas será que isso é possível? Será que a identidade dessas tribos foi realmente perdida, ou será que, de alguma forma, elas mantiveram sua linhagem oculta ao longo dos séculos? E, mais importante ainda, como esse mistério afeta a nossa compreensão sobre o povo de Israel nos dias atuais? A verdade é que, se olharmos para a história das tribos de Israel, podemos perceber que o destino delas está longe de ser apenas um mistério distante. A Bíblia nos ensina que, nos últimos dias, as tribos de Israel terão um papel significativo. No livro de Apocalipse, vemos que 12.000 de cada uma das 12 tribos serão selados,
o que aponta para uma restauração futura dessas tribos. O que significa isso para nós? Talvez seja um lembrete de que, mesmo que as tribos tenham se perdido ao longo do tempo, elas ainda têm um destino a cumprir no plano divino. Mas se você está pensando que esse é apenas um tema distante sem impacto no seu dia a dia, eu preciso te fazer uma pergunta. Já parou para pensar no simbolismo das tribos de Israel para sua própria vida? Cada tribo tinha suas características próprias, e muitas vezes, suas fraquezas, mas também tinha algo em que se destacava. E talvez, só talvez, você se encontre em uma dessas tribos. Talvez você seja alguém que, como Ruben, tem grandes potencialidades, mas já cometeu erros que comprometeram o seu caminho. Ou quem sabe você é como Judá, uma tribo que, mesmo diante das adversidades, se levantou e se tornou um líder. Não importa qual tribo você imagina ser. O que importa é que as histórias dessas tribos nos ensinam muito sobre resiliência, fé e sobre como, mesmo em meio ao caos, um propósito divino pode ser cumprido. É isso que nos leva à pergunta que talvez seja a mais importante de todas: será que essas tribos realmente desapareceram? Ou será que elas continuam a viver, de alguma forma, em nós? E se elas não desapareceram, o que isso diz sobre nossa própria jornada? Sobre nossa própria identidade como parte do plano divino? Essas são questões profundas, e talvez as respostas não sejam tão simples quanto imaginamos. O que sabemos é que as tribos de Israel desempenham um papel fundamental na história de Israel e na profecia do futuro. Elas não são apenas personagens do passado. Elas nos mostram algo vital sobre perseverança, fé, e como, mesmo nas dificuldades mais profundas, uma identidade pode ser mantida e um propósito pode ser cumprido. Então, quando perguntamos se as tribos desapareceram ou não, a verdadeira questão pode ser: elas desapareceram ou simplesmente se transformaram ao longo do tempo, aguardando o momento certo para cumprir seu papel no plano divino? Cada tribo teve sua história. Algumas desapareceram no sentido físico, mas suas lições e legados continuam vivos. E talvez o maior mistério de todos seja que, assim como as tribos de Israel, todos nós estamos, de alguma forma, aguardando um retorno. Um retorno à nossa verdadeira identidade. E quando esse momento chegar, a história das tribos de Israel será mais relevante do que nunca. Se você chegou até aqui, muito obrigado! Não esqueça de se inscrever no canal, deixar seu like e compartilhar com quem também pode se inspirar. Te encontro no próximo vídeo.